sou a professora Ingrid do Foco na Matéria. Hoje eu estou vindo aqui para lançar para vocês o nosso novo vídeo que completa o vídeo anterior. Ele fala a respeito da crase. Hoje vou tratar com vocês a respeito dos 3 casos da crase, quando não deve acontecer, quando ela é facultativa e quando ela é obrigatória. Nesse vídeo também eu vou responder algumas questões, algumas dúvidas que alguns seguidores tiveram no vídeo anterior. Então, enquanto isso, vai lá no nosso canal e inscreva-se. Bom, pessoal, então para exemplificar aqui o uso ou não da crase. A gente vai começar com a regrinha de quando nós não devemos usar a crase. São 4. Palavras masculinas, por exemplo, pé. Palavras repetidas, frente a frente, antes de verbos, voltei a fazer, pronomes, mostrei a você o material. Mas Ingrid, essas regras eu já sei. Eu vou então fazer o quê? Pegar aquela dica que eu dei no vídeo anterior e vou aplicar essa dica de preposição mais artigo feminino a nessas regras aqui, comprovando que com essa dica aqui vocês saberão quando não usar a crase. Portanto, pé, palavra masculina, não admite o artigo feminino a. Frente a frente, eu tenho as palavras repetidas, eu não uso a crase aqui. Voltei a fazer é antes de verbos, eu não aceito nenhuma das duas palavras, nem a preposição para, nem o artigo feminino a. E o mostrei a você o material, ocorre aqui um pronome, então ele vem antes de pronome. Então, aqui ele encaixa apenas a preposição. Mostrei para você o material, não admitindo, então, o artigo feminino a. Então, vocês acabaram de ver o primeiro caso, quando não pode ocorrer a crase. Segue agora o segundo, que é quando ela é facultativa, quando eu posso ou não utilizá-la. O nosso próximo caso é quando a crase é facultativa. O que é facultativa? Quando eu posso ou não usar a crase. São 2 casos. Antes de nomes próprios femininos, aqui um exemplo. Eu tenho a palavra Laura, que é um nome próprio feminino. Entreguei o cartão a Laura. Vou ver se eu uso a crase ou não. Lembrando da dica do nosso primeiro vídeo, em que eu uso o para a. Olha só, entreguei o cartão para Laura, entreguei o cartão para a Laura. Então, se cabe usar essa expressão com o artigo ou sem o artigo, eu posso escolher se eu uso sem crase, se eu uso com crase. Por isso que ela é facultativa. E no outro caso, diante de pronomes possessivos. Aqui eu tenho minha, que é um pronome possessivo, usando a mesma dica do primeiro vídeo. Cedi lugar para minha avó ou cedi lugar para a minha avó. Tanto faz, com ou sem artigo, eu posso usar, portanto, posso colocar sem crase ou com crase. Vocês acabaram de ver os 2 primeiros casos da crase. Vamos agora para o terceiro e último. Após esse terceiro caso, segue também um resumo, uma regrinha básica com alguns exemplos para vocês finalizarem a crase, tá bom? E para terminar, o último caso, que é a obrigatoriedade da crase, ou seja, ela tem que ser usada. Quando ocorre isso? Quando eu tiver palavras femininas, quando eu tiver pronomes, esses pronomes aqui, detalhe, percebam que aqui tem um asterisco, esse asterisco está relacionado ao do início do vídeo, tá? Então, só para vocês prestarem atenção. E o terceiro caso, que são as locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Vamos lá, explicando cada um deles e não esquecendo da dica que eu dei no vídeo anterior de usar essa expressão. Com palavras femininas, exemplo, hora de ir à escola. Se eu substituo por essa dica, hora de ir para a escola, então cabe a crase aqui.
No segundo item, pronomes aquele, aquela e aquilo, que são pronomes demonstrativos. Aqui o exemplo, fiz referência àquelas alunas. Ingrid, eu tenho o pronome aquelas, porém, dessa dica que você deu, não encaixa o artigo feminino a. Realmente, ele não encaixa, porém, eu tenho um pronome demonstrativo que se inicia com a letra A. Então, para que não haja cacofonia, ou seja, um som fique estranho, a gente faz a junção da preposição com esse A aqui. Então, a gente coloca a crase nesse caso. E a terceira, que são as locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Num próximo vídeo, eu posso explicar cada uma mais a fundo para vocês. Mas o que eu fiz aqui? Eu peguei alguns exemplos, algumas expressões do dia a dia, que vocês já usam com frequência, e na maioria das vezes surge a dúvida se nós colocamos a crase ou não. Em todas elas, à toa, à procura de e à medida que, eu uso a crase. Por quê? Porque são locuções. Perceba, eu tenho aqui uma outra expressão à esquerda, em que eu devo usar a crase. Por quê? Além de ser uma locução adverbial, eu posso substituir por essa dica aqui. Exemplo, vire para a esquerda, ou simplesmente vire à esquerda com a crase. E para a gente encerrar, utilizando aqui um exemplo da nossa seguidora Jéssica Martins, sinto-me à vontade. Ela perguntou se nesse caso haveria a crase. E eu respondo, há a crase. Por quê? À vontade é uma locução adverbial, neste caso de modo. Tá? Como eu disse para vocês, eu posso explicar mais a fundo o que são as locuções, tá? Resumindo, então, a nossa matéria, a nossa dica do foco sobre crase. Eu tenho 3 regrinhas básicas, as quais eu já coloquei para vocês. Eu tenho quando eu não devo usar a crase. Aí é básico, principalmente porque eu não tenho o uso do artigo feminino a. Eu tenho a facultativa, que eu posso ou não usar. Na dúvida, pode colocar a crase. E se eu tenho a obrigatória, eu vou colocar a frase. Bom, gente, agora com essa dica que nós passamos para vocês a respeito da crase, eu garanto para vocês que vocês não vão mais errar essa matéria. Portanto, sigam a gente nas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal no YouTube e qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer dúvida que vocês tenham, mesmo que não seja sobre a crase, pode mandar para a gente que a gente faz outro vídeo para vocês e posta lá. Obrigada pela companhia.